Olá, galera, tudo bem? Eu estou aqui com a Dani, terapeuta P2E, e nós vamos mostrar para você como é fácil trabalhar com a ferramenta de diagnóstico da terapia P2E. Seja você nutricionista, educadora física, acupunturista, médica, enfermeira, terapeuta que trabalhe, como é que é? Constelação, com hipnose, com ciclos femininos. Você vai ver como é fácil trabalhar com essa ferramenta. Então, a Dani já fez a avaliação da sua paciente, que é a MS, nós não vamos falar o nome dela completo, MS, as iniciais do nome dela. A Dani está aí com a avaliação e eu vou perguntar e a Dani vai responder como se fosse a paciente dela. E aí, no final, você vai ver como é fácil, gente. Como é fácil dar um diagnóstico assim, onde você descobre a causa das disfunções energéticas, a causa daquilo que é a causa de tudo, vamos se dizer assim. Então, vou pegar aqui, abrir a nossa ferramenta de diagnóstico, vamos cadastrar a nossa MS, você que está aí está acompanhando, vou colocar aqui um telefone que eu acabei de inventar, MS. Aí eu venho aqui e vou procurar MS. Esses dias eu atendi demais. Está aqui, diagnósticos. Fazer diagnóstico. Vou fazer tudo, tá? Fazer tudo para vocês verem. Além de que com essa ferramenta, se eu quiser, gente, eu posso avaliar só a saúde, que é o que hereditário e adquirido. Eu posso avaliar só os relacionamentos da pessoa e eu posso avaliar só o profissional. Mas nesse caso aqui, como é um caso que tem um desafio, que a Dani já conversou comigo, vocês vão entender aqui, eu vou avaliar todas as possibilidades. Por quê? Porque a gente não é uma coisa só, a gente é um ser composto, né? O holístico, vamos se dizer assim. Então, olha só, a Dani me trouxe aqui o caso da dona MS e que assim, que mais ou menos uns 40 dias atrás, a Dani pode me corrigir se eu esquecer alguma coisa, ela teve uma inflamação na trompa esquerda, né? Aí foi fazer um exame de rotina, eu acho que foi o exame de rotina primeiro, né, Dani? Que ela foi fazer Foi, para ver sim. lá, e aí o DIU O parece que Papa estava Nicolau Papa e não tinha Nicolau, cordinha do Dio, é. aí não tinha a cordinha do DIU, e aí ela foi fazer o quê? Que exame que fez? Uma ultrassom intravaginal para ver se o Dio estava normal, né? Norma posicionado. E E aí aí estava normal o DIU dela. tava, só que a trompa esquerda não, nem o ovário esquerdo. Trompa esquerda e ovário esquerdo não estava legal. A trompa esquerda estava edemaciada e o ovário esquerdo, pelo que a Dani falou, tinha cistos e depois gerou um sangramento também no ovário Direito. direito. Chegaram a desconfiar que essa paciente da Dani tinha a possibilidade de ter um CA, né, um câncer, mas ela fez todos os exames e os marcadores deram negativos. A médica com a paciente combinou retirar o DIU e fazer um pancadão de antibiótico. Mas aí a gente vai buscar, dentro do nosso conhecimento, da medicina oriental, da terapia P2E, se tem alguma coisa no campo energético. Primeira coisa que a gente vai aqui quebrar um pouquinho o padrão é que normalmente essa paciente da Dani, ela tem um desafio familiar com a mãe dela, né, relacionado com a mãe dela, com o feminino dela. Só que a mãe, o feminino, se relaciona com o lado direito do corpo, tá bom, gente? Então, bem provável que na hora que a Dani está com todas as informações da paciente ali, que essa paciente passou por algum processo é, no momento atual, ou próximos dias atuais, relacionados ao masculino. Algum desafio com o esposo, algum desafio com o irmão, algum desafio
com filho, tem muito a ver com a energia Yang. Você pegou alguma coisa assim na avaliação dela, Dani? Ela relatou para mim que ela estava com um desafio com o filho adolescente que está no colegial e que está muito preocupada, porque não ata nem desata, não estuda nem trabalha. E aí você vê que coisa maluca, né? Se a gente olhar, de onde vem o filho, né? O filho que ela colocou no mundo vem dessa região do útero, ovários, trompas, tá ligado? Galera, o que eu estou atendendo de mulheres com filhos adolescentes que estão adoecendo o seu aparelho reprodutor, porque o filho, quando entra na adolescência ou na vida adulta, começa a dar problema, é como se você não quisesse que esse filho. Ele não é consciente, tá, gente? Não é consciente, não é racional, é inconsciente emocional. É como você fala bem assim, cara, para que que eu coloquei? Inconsciente, você não tem controle disso. Para que que eu coloquei esse piastrinho no mundo, né? E aí, gente, inconscientemente, muitas vezes, não é via de regra para todo mundo, acaba adoecendo esse órgão reprodutor. Aí as pessoas que estão nos acompanhando agora, Dani, devem estar falando, o que esse professor está falando é maluco. Presta atenção na analogia que eu vou fazer aqui, Dani, e que todo mundo que assistir essa nossa conversa agora, para ver como é que funciona o diagnóstico aqui da medicina oriental, com o professor Edjasto, da terapia P2E, a ferramenta de diagnóstico, para as pessoas verem como é importante conhecimento. Faz de conta, Dani, que você é aquela pessoa que controla aquela manivela da linha do trem. Você é aquela pessoa que controla a manivela da linha do trem. Todos vocês estão me assistindo agora, você é a pessoa que controla a manivela da linha do trem. Você tem a possibilidade de mudar a linha do trem de um lado e para o outro. Tudo bem até aí, Dani? Beleza. Aí, Dani, o trem está vindo em alta velocidade. Piuí, tch, 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 em alta velocidade. E em uma via, que é a via que está vindo o trem, tem 5 pessoas trabalhando. 5 pessoas trabalhando. E na outra via, tem uma pessoa trabalhando. Dani, não vai dar tempo do trem parar. Você, como a pessoa que está ali manuseando a manivela da trilha do trem, vai ter que escolher se o trem vai para a pista, para o trilho que vai matar uma pessoa, ou se o trem vai matar 5 pessoas. Aqui, Normalmente, a maioria das pessoas vão falar, cara, um. vamos matar uma pessoa, né? Porque tem 5 ali. Não, é 1 por 5. Isso é ser racional. Até aí vocês estão indo bem. Agora, Dani, eu não estou aqui para facilitar. Eu estou aqui para mostrar para você que está aí que as pessoas não são racionais, elas são emocionais. Dani, imagina a mesma situação, linha do trem, manivela. Só que há uma pessoa que está lá na linha do trem agora, é a pessoa que você mais ama. Teu filho, a tua filha. Não vale sogra, tá, gente? A pessoa que você mais ama. E aí, Dani, você vai. Matar cinco. Por quê? Porque nós não somos Racionais. racionais, nós somos emocionais. Isso é muito importante. E terapeuta, gente, tem que ter isso. Eu estou vendo um monte de terapeuta tentar tratar a racionalidade, cérebro, o córtex pré-frontal das suas pacientes. Por isso que as pessoas não estão chegando a lugar nenhum. E a ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês é uma ferramenta muito fácil, tá, gente? De trabalhar com ela, simples. Ela capta o emocional, a causa das disfunções. Então, em primeiro lugar, Dani,
já descobrimos que a sua paciente, ela está aí com um desafio com o masculino. Ela, o que que ela precisa fazer, professor Edjasto? Dentro da terapia P2E, nós temos várias ferramentas para fazer com que ela tenha a possibilidade de aceitar, já está do mundo, de se perdoar caso ela ache que ela errou em algum momento na criação desse piastro, que é normal as pessoas buscarem uma culpa, né? Temos ferramentas para transformar esse piastrinho, esse adolescente que está dando problema, aí é uma infinidade. Se a gente olhar para a constelação familiar, Dani, por exemplo, que você é uma consteladora, qual seria o procedimento nesse caso que você já tem consciência, ó, é o filho adolescente, porque dentro da terapia P2E, dentro da ferramenta de diagnóstico, a gente já conseguiu diagnosticar que tem a ver com o filho adolescente, o Ian, e isso está causando um adoecimento do aparelho reprodutor dessa sua paciente. Dentro da constelação, o que que poderia ser feito? De uma A forma gente podia resumida, fazer movimentos sistêmicos, primeiro para essa mãe, né, para ela entender que ela fez o que ela podia fazer, né, dentro dos recursos e forças que ela tem, colocar ela na hierarquia, entender que tudo que ela deu para o filho é para ele seguir para a vida. E se esse filho quisesse também, a gente podia fazer movimentos sistêmicos com ele, né? Mas como é um adolescente, não, a gente não vai constelar ele, mas a mãe pode envolver ele em movimentos sistêmicos, exercícios sistêmicos, para que cada um tome a sua força do seu lugar. Às vezes a mãe está nessa chave aí controladora mesmo, né, professor? E fica, nós que somos mães, a gente tem uma controladora muito grande dentro de nós, né? Então, sistemicamente, a gente colocaria cada um no seu lugar, dando a força de que cada um tem dentro do fluxo da vida. Né? E trazer consciência para essa mãe nesse momento. porque você vê, ó, bem provável, né? Dentro do que a gente está trazendo aqui da medicina oriental, da terapia P2E, a gente já vai entrar na ferramenta de diagnóstico, que ela está fazendo uma autopunição. Mas não é racional, que racionalmente ela sabe, tá tudo certo. É irracional, é emocional. Então ela está punindo o aparelho reprodutor dela. E detalhe, tá, gente? Se a mulher ainda tiver em fase reprodutiva, se ela foi mãe jovem, ela faz essa punição com medo, aí pega o elemento água, sistema reprodutor, com medo de voltar a repetir, a colocar outra pessoa no mundo que possa dar problemas. Eu lembro que quando eu fiz um trabalho, que as pessoas não curtem muito, mas cada um tem sua jornada, né? Eu fiz um trabalho na época lá em São Paulo, que a Fundação Casa, que cuidava dos menores, ainda chamava FEBEM. Eu fui professor, tinha as aulas, e eu fui professor, porque eu sempre gostei de química, matemática, história, física. E aí precisava de voluntários e eu fui professor da garotada para eles prestar uma prova que tinha e receber o segundo grau, tal. E aí depois eu tive bastante contato com as mães e maioria das mães desses garotos que eram infratores, menores infratores, que tinham problemas com a justiça, tinham problemas no sistema reprodutor. Então, fica a dica para você, como terapeuta, fica a dica para todas as mães. Agora nós vamos aqui para a nossa ferramenta de diagnóstico. Quero apresentar ela para vocês que estão aí. Então, a Dani está ali, gente. A Dani só vai responder do jeito que a paciente dela respondeu para ela, tá bom? E aí, no final, eu faço a leitura do diagnóstico para você que está nos acompanhando, para você ver como é simples, como é fácil utilizar essa ferramenta de diagnóstico. Você vai ver que é muito simples. Dani, a dona MS prefere acordar após as 8 ou até as 8 horas da manhã? Até às 8, Prefere dormir após as 22 ou antes das 22? após as 22, Ela tem mais energia de tarde para a noite ou de manhã? de manhã, Ela prefere plantas que crescem para cima ou para baixo? para cima,
Quando ela recebe um convite, né? Normalmente ela diz aceito, vamos, ou ela fala depende, vou pensar. Aceita. Ela gosta mais de teorias místicas ou racionais? Racionais. Mística aqui, galera, representa o emocional, tá? Você é uma pessoa, ela é uma pessoa mais agitada ou mais calma? Agitada. Você olhando para o corpo dela, você acha que o corpo dela é equilibrado ou os ombros é mais estreito? Ela está com acúmulo de energia no Está abdômen? em equilíbrio. Tá em equilíbrio? Então vou colocar equilíbrio Uhum. aqui. Legal. A cor que ela mais gosta entre essas cinco cores que estão aqui, verde, preto, branco, amarelo ou vermelho. Preto. Quando ela está sob pressão, ela expressa mais através do grito, cautela, suspiro, canto ou riso. Riso. Ela hoje prefere qual sabor? Azedo, salgado, picante, doce ou amargo? Salgado. Professora Edjasso, por que você não trouxe a dona MS para avaliar aqui para a gente? Gente, a gente não quis expor ela, tá bom? Porque muitas vezes você fala de temas voltados ao sistema reprodutor, de repente isso daqui pode revelar alguma coisa que a gente não quer expor às pessoas. Então, a Dani fez toda a avaliação dela antes e agora a gente está fazendo juntos para me mostrar para você que está aí profissional da área da saúde, independente em qual área você trabalha, como é fácil utilizar a ferramenta de diagnóstico da terapia P2E. É, É, inclusive, quando eu ela estou tem... lendo aqui as respostas dela fala que tem aplicativo no celular, né, professor? Ah, Eu estou é, tem lendo um aqui. aplicativo no celular. Quando ela tem problemas de saúde, ataca mais fígado, urinário, respiratório, estômago ou circulação cabeça. Ela disse que atacou o fígado e os músculos, tensão. Tá. Só que olha só que interessante. A gente vai mudar a resposta dela. Por quê? A gente sabe hoje que o que está adoecendo nela é o sistema reprodutor, tá bom? Tá bom. Quando ela está de frente a um novo desafio, ela fica motivada, cautelosa, reflexiva, focada ou alegre? Focada. Se ela fosse um astronauta, visitaria primeiro Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno? Vênus. Quando alguém tem um problema, ela fica motivada em ajudar, segura em ajudar, reflexiva, atenta ou feliz? Segura. Ela se interessa por pessoas mais entusiasmadas, imprevisíveis, inteligentes, estáveis ou espontâneas. Espontâneas. Ela busca ter independência financeira para estar em estado de evolução, segura, poderosa, calma ou realizada. Calma. Ela prefere trabalhar com algo que proporcione motivação, segurança, liberdade, planejamento ou transformação. Transformação. Quando ela termina uma relação, normalmente ela fica entre essas opções. Fica frustrada ou motivada. Tá, muito bom. Gente, eu não fui mal educado, não, é que eu estou acelerando o processo. Daqui a pouquinho a Dani fala as formações dela e eu também me apresento um pouquinho mais para você que não me conhece. É que eu quis ir direto ao ponto. A estação do ano que ela mais gosta. É verão ameno. Entre os cinco estados emocionais, qual que ela mais está sentindo agora? Frustração, Ansiosa. medo? Hã? Ansiosa. Ansiosa. Ela apresenta quais desses sinais? Visão, entre esses daqui, qual que ela apresenta? Vertigens, Borborismo. borborismo, Borborismo. sistema digestivo. Ela apresenta qual desses sinais entre esses cinco aqui? Ela falou que está com a digestão lenta. Ah, ela anda apresentando entre esses cinco sinais quais? Dores nos ombros.
Ela anda apresentando entre esses cinco sinais quais? rigidez da nuca, Entre esses cinco aqui, ela está apresentando quais? urinário reprodutor, né, que a gente marcou, Legal. Galera, quando a gente está fazendo uma avaliação, é que a Dani já fez a avaliação da dona MS, a gente pergunta um por um. E ela é uma terapeuta P2E, por isso que eu estou agilizando aqui para não ficar longo. Se você tivesse que eleger a estrutura mais forte do corpo dela, qual seria? os vasos sanguíneos, Ela secreta mais lágrimas, urina, catarro, saliva ou suor? saliva, Qual desses sentidos é mais apurado nela? com percepção mental, Na sua opinião, ela tem músculos firmes, ossos de aços, superpulmões, estômagos de avestruz ou coração forte? tá com estômago de avestruz ela, comendo de tudo, Tá. Ela tem o corpo mais atlético, violão, cabeça grande, face quadrada ou face arredondada? uma cabeça grande, Se ela pudesse determinar o tempo de vida dela, 50, 100, 250, 300 ou 350 anos? 350, Normalmente ela se reúne com os familiares em quais desses momentos? para comemorar, Em relação ao relacionamento amoroso dela, ela é entusiasmada, cuidadosa, estratégica, parceira ou amorosa? parceira, Quando ela inicia uma amizade, ela é mais? observadora, Quando algum familiar comete um erro, ela fica? preocupada, Qual raça de cachorro ela seria tutora? um labrador, Ela se relaciona com o parceiro dela com? paixão, No ciclo de amizade, ela é a pessoa mais? original, Uma pessoa desconhecida pede informação para ela, ela fica? indagadora, Ela se considera uma pessoa mais? inteligente, Ela com ela mesma. Qual dessas? satisfeita, Quando ela comete um erro, ela fica? pensativa, Ela é uma profissional mais? cautelosa, Quando ela tem um problema com um colega de trabalho, ela? escolhe as palavras, Profissionalmente falando, ela se sente? ansiosa, Quando um colega de trabalho está com problemas, ela fica? solidária, Ela resolve desafios profissionais com? com a razão, Se ela fosse chefe de uma nação, ela investiria primeiro no quê? saúde, Quando algo dá errado no trabalho, ela fica? preocupada, Profissionalmente falando, ela sonha em ter? crescimento, Ela quer ser reconhecida como uma profissional que agrega o quê? transformação, Profissionalmente falando, ela se expressa com? com cuidado, Ela prefere trabalhar com pessoas? prontas para a ação. Ela ia me amar. Bum, aqui a gente tem o resultado, tá, galera? Olha que legal. É interessante que a dona MS, normalmente, ela é uma pessoa yin ou yang? Ela é Ian da Terra, E anda a terra, normalmente. Então, olha que legal. O yin e yang dela está bem em equilíbrio. O que que é energia yin yang, galera? A energia yin é a energia interna, a energia do pensamento. A energia yang é a energia externa do corpo físico. Muita gente está ensinando errado, falando que a pessoa yin é parada. Não. O cérebro dela muitas vezes é mais agitado do que o cérebro do yang.
Só que muitas vezes, quando ela está em desequilíbrio, ela não consegue expressar isso para o mundo físico. Do mesmo jeito que o Yang é uma pessoa de muita força no corpo físico, ela faz. Em equilíbrio, ela vai pensar e vai fazer, mas em desequilíbrio, ela pode fazer sem pensar. Quando a gente olha os três gráficos falando das estruturas do corpo, ombro, abdômen e quadril, é um corpo em equilíbrio. Não é uma pessoa que tem, por exemplo, acúmulo de gordura na região abdominal, ou tem o ombro forte demais, ou o quadril largo demais. Professor, e se a pessoa tiver muita energia no aquecedor superior, as mamas bem grandes, é uma pessoa que vai ter uma tendência, muitas vezes, de deixar quem ela é de lado. Ela vai ser aquela pessoa que abraça todo mundo, né? Como se ela quisesse alimentar todas as pessoas. Muitas vezes a pessoa chega com abdômen, com grandes quantidades de energia, isso me mostra uma ansiedade, principalmente descontada na comida. E muitas vezes, quando tem um acúmulo muito grande de energia na região do quadril, das ancas, na maioria das vezes, nem em todos os casos, a pessoa está tentando se proteger. Atendi uma mocinha esses dias, Dani, muito interessante. 14 anos, corpo perfeito, modelo. Aqui no Sul tem muitas pessoas com essas características, né? Que vai para as agências. E aí ela sofreu um assédio em uma das agências e hoje, aos 20 anos, ela estava muito obesa, exames, 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 nada na fisiologia, nada, tudo perfeito. E aí a pessoa começa a receber rótulo de preguiçoso, rótulo disso, daquilo. E aí, na hora que eu fiz a avaliação, coisas que ninguém nunca tinha perguntado para ela, usando essa ferramenta de diagnóstico, em 30 minutos eu descobri que ela tinha sofrido um assédio. Ela não me falou, eu só fui perguntando. No final, eu falei, opa, você pode se abrir? Ela falou assim, você passou por um assédio? Ela falou, eu passei por um assédio. E aí ela começou a formar aquele tecido adiposo enorme como barreira de proteção e para deixar de ser uma mulher atraente, para não sofrer mais violência no seu corpo físico. E o contrário também acontece, professor. Ano passado eu tive uma top model também, de 17 aninhos, muito linda. Ela tem um modelo do sul mesmo, muito branquinha, do olho azul, assim, Sim. loirinha. E ela ia para Hong Kong. E ela parou de comer. Parou de comer, foi a 70% de fogo, foi parar no pronto-socorro. Aqui já vai mostrar isso aqui. Você falou para nós de um caso interessante que você ajudou a despertar a autocura de um caso de uma pessoa que estava sofrendo com síndrome do pânico já fazia 5 anos. 5 anos. E eu não sabia, ela não me revelou isso no começo do tratamento. Depois de 7 meses tratando, né, e que ela estava em transição de carreira, ela queria ser terapeuta, ela queria ser consteladora lá, e ela era costureira, ela tinha ateliê. Mas depois que eu descobri por que ela tinha ateliê, porque ela trabalhava em casa, ela costurava em casa, né? Com 7 meses de tratamento, ela chegou para mim e falou assim: Olha, Dani, hoje eu fui buscar a Cissa no trabalho, é um casal homossexual. Eu falei: que legal, foi bom? Então foi, mas ela quase morreu. Eu falei: por quê? Ela falou: ela desmaiou, ela teve um desfalecimento na hora que ela me viu no trabalho dela. Eu falei: o que aconteceu? Porque eu tratava as duas, e a outra também tinha bastante dificuldade na coluna, nos pés e tal, só que as duas estavam bem. E ela falou assim: não, Dani, é porque faz 5 anos que eu não abri a porta do apartamento e de repente ela me vê na porta do trabalho dela, ela quase morreu. Eu falei: como é que é? E você não me falou isso? Ela falou assim: eu não tinha condição nem de falar. Mas você vê o poder dessa ferramenta de diagnóstico, de você descobrir a causa, né? Ela é muito poderosa, porque a gente cuida do emocional, né? Da causa principal. Então, a cura vem, o despertar da autocura vem sem a pessoa precisar, muitas vezes, se expor. Porque muitas vezes, Dani, sabe o que acontece, gente? Você que é terapeuta, você que é profissional da saúde, eu vejo alguns terapeutas fazer algumas técnicas, não que estejam erradas essas técnicas, mas, por exemplo, que a pessoa tem que expor muito a dor, a causa da dor. E muitas vezes isso causa um sofrimento tão grande
E com a terapia P2E, com essa ferramenta de diagnóstico, isso não se faz necessário. O despertar da autocura vem de forma natural, porque a gente vai tratar o emocional, o inconsciente, que é onde está a causa, a mãe de todos os problemas. Vamos voltar para cá que, vamos lá. Então, aqui, energia em equilíbrio. E aí eu vou olhar aqui. Gente, cada gráfico vai me contar uma história, tá? Cada gráfico. Aqui, normalmente, é o gráfico que nós utilizamos no primeiro diagnóstico. A gente não utiliza os outros gráficos. Aqui eu vou expor, até porque a Dani, ela buscou para que eu elucidasse aqui e mostrasse para vocês como é fácil utilizar essa ferramenta de diagnóstico. Então, esse mapa aqui, ó, se vocês olharem, tem 5 cores, né? Vermelho, marrom, cinza, preto e verde. E cada cor representa um elemento. E cada elemento tem um superpoder. Elemento fogo, transformação. Elemento terra, planejamento. Metal, estratégias, que é o mental, inteligência. Elemento água, tem um superpoder do cuidado, da adaptação. E aí o elemento madeira tem o superpoder da ação, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Quando esses elementos não estão em equilíbrio, que é o caso aqui, está faltando um elemento, né? Um, dois, três, quatro. Está faltando o elemento metal, então me mostra que está faltando estratégias. Ó, que legal. Está faltando a pessoa utilizar a inteligência dela, a inteligência que é dela, o conhecimento dela. Então está falando bem assim, ó. Você precisa usar mais o seu mental, a sua inteligência interior, que só você tem. E aí eu olho o elemento madeira está faltando energia, deveria todos estar com 22%, elemento madeira está com 50% a menos de energia. Então, me mostra que está faltando energia, principalmente para realizar, para fazer aquilo que tem que fazer. Olha que interessante. Ah, professor, e aqui esse fogo com 33%? Esse fogo me mostra aqui que essa pessoa, o fogo é transformação, só que o excesso do fogo me mostra que a pessoa está perdida sem direção. Ela precisa encontrar o caminho dela. Já o elemento terra, gente, está em equilíbrio. Olha que legal, 22%. O elemento terra em equilíbrio mostra para mim que essa pessoa consegue planejar bem a vida dela. Só que o elemento água dela, você falou para mim que ela é de qual elemento, Dani? Terra. Terra. Olha que legal. O elemento dela está em equilíbrio, isso é muito bom. Só que o elemento água, que é o elemento que representa o sistema reprodutor, que está conectado com os meridianos dos rins e da bexiga, que comanda o sistema reprodutor, está com excesso do elemento água. E esse excesso do elemento água aqui, Dani, está me mostrando que essa mãe, por conta das atitudes desse adolescente, ela está insegura e com medo. Qual vai ser a nossa estratégia, Dani? Vai ser algo muito simples. Já passo depois os outros mapas para você, mas só para elucidar para a galera que está aqui nos acompanhando, o que que a gente vai passar? A gente vai nutrir o elemento que falta, que é o metal, porque a energia do elemento metal, ó a ordem, ó, fogo, terra, metal, água, madeira. Então, metal, que é a mãe de água, está cedendo toda a energia para a água. Então, ela não está conseguindo fazer uma estratégia com inteligência para que esse adolescente respeite o que tem que respeitar e fazer aquilo que tem que fazer. Ou ela não está conseguindo fazer uma estratégia para ela se colocar no lugar de mãe, porque ela também não pode viver a vida desse adolescente, porque chega num certo momento, é normal vir a rebeldia. E se a gente deixar ela com esse excesso de água aqui, esse excesso de insegurança e medo, cara, o sistema reprodutor dela vai sofrer. Tanto que já deu edemas nas trompas, né? Ó, excesso de água. Excesso de água, tá aqui, ó. O excesso de água aqui é o excesso de água das trompas. Corpo Isso, emocional.
Cisto nos dois ovários. Cisto nos dois ovários. Tá aqui, ó. Tá aqui. É o excesso de água, é o excesso de fogo. Tudo que é cisto tem fogo. É cisto hemorrágico que deu. Aí, ó, cisto hemorrágico, elemento fogo, para você que está aí e não entende disso aqui, Perfeito. ele comanda o sistema circulatório, os meridianos do coração e do intestino delgado. Perfeito, tá aqui, ó. Tá aqui. Só Perfeito. que fogo em excesso, lembra a lei avô e neto? É muito simples trabalhar com isso daqui, tá, gente? Você precisa de pouco conhecimento. Lei avô e neto, fogo domina metal, porque fogo é avô de metal. Ah! Olha aqui o fogo derretendo o metal, o fogo consumiu o metal. Aí ela ficou perdida, porque muitas vezes o que que acontece? A mãe, ninguém cria filho para dar errado, né? Ou melhor, ninguém cria filho para não seguir as nossas orientações. O pai e a mãe acham que o filho vai ser uma cópia fiel dele. Lá atrás, quando nós fomos adolescentes, nós fizemos os mesmos com os nossos pais. Agora é a vez da gente passar pelo processo. Só que qual é a vantagem que a gente tem sobre os nossos pais? Que a gente tem essa ferramenta de diagnóstico simples de usar, mais simples. Então, por exemplo, nesse caso, frequência yin e yang do elemento metal. Tudo yin e yang, porque o yin e yang está muito equilibrado. Tá? Dá para fazer uma água vibracional do elemento metal. Água yin é ou uma água sofisticada, né? Uma água terapêutica, yin e yang do elemento metal. Ao invés da sua cliente, da sua paciente usar muito preto, que vai potencializar o elemento água dela, ela tem que usar branco, ela tem que usar cinza. Por que que ela tem que usar branco, professor Edjasto? Porque é a cor do elemento metal e a cor da paz. Ela precisa entrar em paz, em harmonia com esse adolescente. Ela tem que parar de chocar com esse adolescente. E ela tem que entrar em paz. Olha que coisa louca. Ela tem que entrar em paz com ela mesma, para ela parar de punir o sistema reprodutor dela. Olha como essa ferramenta, para É você que está fantástico. é simples. Ué, mas é simples de trabalhar com ela. Mas é simples assim, gente. Mas muito simples. É muito simples. Uma criança de 2 anos faz as perguntas e interpreta. Então, ó, se a gente for colocar ela dentro de uma constelação. O que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a paz dela com esse adolescente, não conflitar. Não é porque ela é mãe, ela é autoridade, que ela pode querer dominar o outro. Você usou a palavra bonita, controlar o outro. Adolescente, gente, é igual uma panela de pressão. Quanto mais pressão você colocar, mais pressionado ele vai ficar. E aí, como ele não tem controle dos estados emocionais dele, por que que não tem controle, professor? Porque não tem maturidade e porque os hormônios estão uma bagunça. Então, o adolescente faz isso. Blá! E aí, o pai e a mãe, que deveriam ser aquelas pessoas com conhecimento, amadurecimento, para entender que aquilo não é pessoal, que aquilo não foi porque a criação deu errado, aí eles vão para o confronto também. Por quê? Porque não tem esse conhecimento que nós apresentamos agora nessa ferramenta de diagnóstico. Então, o pai e a mãe que têm esse entendimento aqui, poxa, não interessa o desafio que vem para a gente. Se é no profissional, se é no relacionamento, se é na saúde, a gente consegue ajudar. Tanto que a Dani ajudou, ela contou aqui o caso da senhora que tinha síndrome do pânico há 5 anos e não contou para ela. E já tinha tentado de tudo, nada dava certo, não saía nem da porta de casa. E veio. É a ferramenta de diagnóstico que cura, professora Edjas? Lógico que não. A gente abre uma porta para quê? Para que venha essas emoções que estavam guardadas no inconsciente venha para fora e elas são trabalhadas de forma natural e vem o despertar da autocura.
Simples. Perfeito, né, professor? Eu vou até sugerir para essa mãe a gente trazer o filho adolescente para o tratamento, né? A P2E permite isso, né? A P2E, gente, tem ferramentas para trabalhar com criança de 2 anos. Ela é muito ampla. Então, ó, essa mãe, mas assim, ó, lembra, o processo do adolescente é um processo normal. Por quê? Porque é a hora, ele tem que ser rebelde nesse momento, porque até então a criança ela vive a personalidade da família. Quando chega ali na adolescência, ela se rebela, pum, porque ela tem que formar a personalidade dela. Aí, Dani, ela vai voltar por esse seio familiar ali por volta dos 25 anos, que ele passa a entender a importância dessa família. 30, né, professor? Lá pelos 30, agora tá lá pelos 30 É, que que o povo é adolescente até mais velho agora. Agora tá acho que legal isso aí, eu gostei, eu fiquei mais jovem agora. Então, assim, ó, olha que legal. Só que esse adolescente, você pode trazer ele para uma terapia, por exemplo, se ele tiver em risco. Por exemplo, estou atendendo uma menina que ela se automutilava. Gilete, ela se cortava inteirinha. Opa, a mãe. E eu tô cuidando da família inteira, tá? Porque eu falei para a mãe: não vou cuidar nem só de você e nem só dela, tenho que cuidar do pai, porque o problema era o pai ali. O cara, ele foi legal demais. Não pode ser bonzinho demais. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Esse negócio de pai muito amigo e mãe muito amigo não dá limites. Então aí ela estava se punindo, já está melhor. Estou cuidando de um outro caso de um adolescente envolvido com drogas. Aí ele está colocando a vida dele em risco. Ele está colocando a saúde dele em risco. Aí, nesse caso, opa, traz o adolescente. Então, assim, só traz o adolescente se ele estiver colocando a vida dele em risco, se ele estiver indo muito mal na escola, mas não traz o adolescente para fazer meio de campo com mãe, não. E entendi. normalmente 70% dos adolescentes não tem problema. Quem tem problema é quem se relaciona com eles. Mas está fácil resolver, só nutrir o elemento metal. Simples assim. Ok, Legal? show de bola. Legal. Legal? Muito legal. Então, galera, para você que está aí, você viu como é que é fácil usar essa ferramenta de diagnóstico? Qualquer dúvida, me chama aí. Dani, fala um pouquinho mais da sua formação para a galera, ser educadora, como é que é aí? Ah, eu sou formada há 20 e poucos anos em educação física, Aí, a pessoa que tem- depois fiz pedagogia, depois fiz estética. Te conheci através da estética, né, um pouco antes da pandemia, porque eu tinha voltado para o ramo da estética. E eu não sou consteladora, mas eu constelo tanto, tanto, eu prefiro não trabalhar com constelação, eu prefiro trabalhar com P2E, mas eu trago todo o conceito sistêmico para dentro da P2E, porque é um casamento perfeito, né? É um casamento perfeito. Não tem como nem. A P2E em si só, ela já não tem como não dar errado, né? Não dá certo, ela não tem como não dar certo. Ela é assertiva, ela é fácil, ela é simples, ela é inconsciente, né? Trabalha no inconsciente, os resultados que a gente tem são inacreditáveis. E aí, quando você agrega com a constelação, é perfeito, né? Top. E aí, eu sou mãe, mulher, sou toda na caminhada dessa cura do feminino também, né? Acho que todos nós hoje estamos Bom, caminhando por aí. se alguém que está assistindo agora, que não conhece você, quiser conhecer o teu trabalho, qual é as tuas redes sociais? Fala para nós aí. Lá no Instagram tá Daniela Amaral Terapias. Como Daniela, arroba Daniela Amaral Terapias. Arroba Daniela Amaral Terapias. Arroba Isso, Daniela Amaral Terapias. Está aí para você que busca por oportunidade de repente passar por um processo para despertar sua autocura, né? Principalmente, eu brinco por exemplo, a Daniela tem essa característica, né? É educadora física há bastante tempo, é mãe, é pedagoga. Então, assim, muitas pessoas vão se identificar com você, não comigo. Eu atendo também, mas a minha característica vai chamar determinadas pessoas. Isso é normal, então isso, ninguém é concorrente isso. de ninguém. Galera, para você ver essa ferramenta é tão maravilhosa que tem uma nutricionista, Dani, que está usando, né? E ela tinha muito desafio em ajudar as pessoas a emagrecer. A partir do momento que ela entendeu 5 elementos,
ela está emagrecendo a pessoa com um sabor só. Ela falou bem assim, professor, parei de passar dieta restritiva para as pessoas, porque dieta restritiva ninguém segue, depois engorda tudo de novo. Então, por exemplo, se a pessoa está com excesso lá, está com falta de elemento fogo, ela passa para emagrecer chocolate amargo. Quem não entende de medicina oriental acha que ela está louca. E os resultados dela está assim, fabulosos. Então, Professor, vale a pena. é uma coisa tão incrível, tão fabuloso, que uma dessas meninas que eu falei do caso, que era um casal que eu atendia, uma delas pesava 120 quilos. Ela conseguiu no máximo e tinha 1,50 m, bem petitinha. Eu consegui. Aí ela fez uma dieta antes de me conhecer, chegou a 89 quilos quando ela chegou para mim. Estou falando de peso, eu vou só dar esse Não, exemplo. sim, pode dar. Ela, com 5 meses de tratamento, aí eu fiz alimentação Ian com ela, a gente desinflamou o corpo, né? Ela começou a andar normalmente, porque não estava nem andando, com uma inflamação na raiz da coluna descendo para os pés. Professora, ela emagreceu 5 quilos, só 5, em 5 meses. Mas a distribuição energética do corpo dela foi tão incrível, tão surreal, que as pessoas achavam que ela tinha emagrecido 15. Porque harmonizou, né? Harmonização 15. oral, né? A roupa dela caía, ela não tinha Bonita, né? roupa. Ela teve que comprar. Ela ficava assim, mas como? Eu subo da balança e só emagreci 5 É, quilos. Eu cara, é tenho que o formato do energia. nosso corpo, ele conta a nossa jornada. A gente tem na terapia P2E, gente, uma ferramenta chamada harmonização corporal, porque o meu corpo, o formato do meu corpo, o formato do corpo da Dani, o formato do seu corpo, a gente faz uma leitura do corpo, né? Temos muitas ferramentas. A gente faz uma leitura do corpo e a gente consegue, só pelo formato do corpo, saber onde estão os excessos, as faltas, quais traumas e qual a violência desse trauma. Quanto maior a transformação do corpo da pessoa, maior foi a violência desse trauma. Esclareci aí, Dani? Foi ótimo, professor. Esclareceu, foi muito bom. Muito assertivo. Cara, Gratidão. gratidão a você. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Beijo. Tá aí para você que não é uma terapeuta e quer ser uma terapeuta, só quer ter a ferramenta de diagnóstico. Tá aí os meus contatos, o WhatsApp, rede social, tudo certinho, tá bom? Ah, repete de novo suas redes sociais. @Daniela Amaral Terapias. Tudo emendado. @Daniela Amaral. Terapias. Legal. Obrigado, gente. Valeu.